Olá, sejam todos bem-vindos à assistência espiritual virtual do Centro Espírita União e Fraternidade. E vamos iniciando a nossa assistência de hoje, nos unindo, não é, em pensamento, através da oração, com os benfeitores amigos que vêm ao nosso encontro, nos trazer essas vibrações de fortalecimento, de equilíbrio, de paz, de saúde. E é assim que nós vamos nos unindo a essa equipe, nos unindo ao nosso mentor individual, a Jesus, o nosso mestre. E nós te pedimos, Jesus, que nesses instantes em que estivermos aqui neste encontro, que nós possamos receber as suas vibrações amorosas. O Senhor que conhece as nossas necessidades, que possa vir ao nosso encontro e que nós também possamos ir ao seu encontro com os nossos corações cheios de fé, de esperança, na certeza de que quando pedimos somos atendidos, que tenhamos a sabedoria de saber pedir, a paciência de aguardar o momento adequado e a resignação para aceitarmos os desafios da vida, na certeza de que Deus, nosso Pai misericordioso, justo e bom, não nos desampara e nos dá todas as oportunidades de sermos vitoriosos. Que os nossos pensamentos sejam fortalecidos no bem, para que tenhamos condições de compreender a lição de hoje, de praticá-la e assim, a cada dia, sermos mais fortes. Peço, Jesus, que derrame as suas bênçãos sobre o Marcos, para que ele seja envolto por essa equipe, que possa iluminá-lo, a fim de que ele seja inspirado a passar tudo aquilo que ele estudou para o nosso bem. E assim, unidos e fortalecidos, nós iniciamos a assistência com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, então, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos que estão nos ouvindo. É uma alegria muito grande participar mais uma vez do Encontro com o Evangelho. Hoje eu escolhi uma lição desse livro aqui, ó, do Divaldo Franco, né, da autoria da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, Autodescobrimento, uma busca interior. Um livro bastante interessante e, como todos os livros da Joana de Ângeles, é, com conceitos muito profundos, não é, sobre psicologia. Ela fala bastante aqui de id, ego, superego, e eu tenho plena consciência de que eu não tenho conhecimento para entender tudo que ela fala, porém, dentro daquilo que a gente lê e vai comparando com o que o Espiritismo nos ensina, dá para tirar bastante ensinamentos que são úteis aí para a nossa vida, não é? E eu escolhi, então, dentro deste livro, lá no finalzinho dele, a última lição, que tem título Libertação Pessoal. Porém, antes de falar propriamente do livro, eu vou fazer uma pequena introdução mencionando o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual Allan Kardec vai falar sobre os infortúnios ocultos. E aí, no desenvolvimento aqui da nossa exposição, vocês vão perceber o que os infortúnios ocultos têm a ver com libertação total, né? Então, os infortúnios ocultos está lá dentro do capítulo 13, que é não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, né? E o Kardec vai iniciar os seus comentários sobre esse tópico, falando que os infortúnios ocultos são aquelas infelicidades que fazem parte do nosso dia a dia, não é? Que a maioria das pessoas não vê, os outros não sabem que nós passamos por isso, mas elas são extremamente úteis como ferramentas de aprendizado, porque testam a nossa paciência, testam a nossa resignação e principalmente testam a nossa fé, né? Vejam bem, quando acontece uma grande calamidade, uma grande catástrofe no mundo, todo
mundo fica sabendo. Né? Enchentes, terremotos, tsunamis, todo tipo de coisa ruim que possa acontecer ou que a gente possa imaginar, a notícia é rapidamente espalhada, ainda mais nesses tempos de internet, não é? Quase que imediatamente, de forma instantânea, a gente já está sabendo está acontecendo lá do outro lado do nosso planeta. E aí o que acontece de bom nesses casos é que nós conseguimos ver que a generosidade do ser humano fala mais alto, né? Sempre que tem algum tipo de acontecimento desses em que populações são prejudicadas, em que pessoas perdem suas casas, enfim, né, que tudo quanto é tipo de coisa triste acontece, nós vemos mobilizações, campanhas, pessoal se juntando para arrecadar alimentos, para arrecadar roupa, para mandar remédio, mandar água, né? E aí é muito bacana constatar que a solidariedade existe no coração dos homens e das mulheres e que a maioria está pronta para ajudar quem precisa. A gente não ajuda no dia a dia porque talvez falte aquele empurrãozinho, né? E aí quando vem uma catástrofe dessas é como se fosse esse empurrãozinho. Então, para esses grandes problemas que realmente são grandes ferramentas de evolução para a humanidade, nós estamos mais ou menos acostumados tanto a compreender dentro da visão espírita o que é isso, não é? E compreender como que isso pode ser uma ferramenta de aprendizado. Mas não é desses grandes problemas que o Allan Kardec fala nesse item dos infortúnios ocultos. Ele chama a nossa atenção para os pequenos sofrimentos que existem no mundo, pequenos comparados a esses acontecimentos de grandes proporções, mas não são pequenos na sua condição de provocar dor no ser humano, não é? Só quem convive, por exemplo, com um parente que é usuário de drogas sabe como é difícil isso, né? Quem convive com algum alcoólatra na família, quem convive com uma criança especial, que aí com o passar dos anos deixa de ser uma criança e continua exigindo a atenção dos pais de uma forma muito mais intensa do que qualquer outro filho que a gente possa criar, não é? Então, esse tipo de infortúnio que é um infortúnio oculto. Quem observa de longe pode nem saber que na vida daquela pessoa tem um detalhe desses que os outros não imaginam, não é? Esse parente difícil, aquele sofrimento que vai se prolongando e dia após dia vai, então, minando as nossas forças, não é? E desequilíbrios emocionais. Quem sofre, por exemplo, com síndrome do pânico ou que convive com quem sofre com síndrome do pânico, vai saber bem do que eu estou falando, não é? Em outro item aqui, em outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a gente vai encontrar um texto ali que vai dizer que esse tipo de coisa é como se nós recebêssemos pequenas alfinetadas todos os dias na nossa vida. Uma alfinetadinha só não incomoda a gente. Dá uma dorzinha, dá uma furadinha no dedo ali e tal, não sei o que lá, mas é uma alfinetada só. Só que a pessoa que recebe pequenas alfinetadas várias vezes por dia, todos os dias, ao longo de muitos anos, acaba ficando muito incomodado com aquilo. Então, são esses os pequenos infortúnios, os infortúnios ocultos. São essas pequenas alfinetadas que vão minando a nossa confiança em nós mesmos, vão minando até mesmo a nossa crença em Deus, não é? Porque a gente vai sofrendo e vai revisando aquele sofrimento e vai reprisando aquele sofrimento. Aonde é que está a saída de tudo isso? Então, essa é uma pequena introdução, né, que eu dou para a gente chegar aqui, então, no autodescobrimento, na libertação total. O que é a libertação total na visão da Joana de Ângeles? Logo na introdução do livro, ela vai dizer assim que para quem é materialista, o ser humano não passa de um amontoado de células que são comandadas por um sistema nervoso central, né? Nesse contexto, se a gente é um amontoado de células sem nenhum outro tipo de destinação nobre na vida, a saúde, a doença, a felicidade ou os infortúnios, eles passam a ser meras casualidades da nossa existência, que são condicionadas e podem acontecer com maior facilidade ou com menor facilidade, por exemplo, dependendo de fatores genéticos, de fatores hereditários, não é?
do local onde a gente nasce, da condição social do meio onde nós vivemos, não é? Das oportunidades que surgem no decorrer da nossa vida e assim por diante, tá? Para quem admite que a existência humana está limitada apenas ao pequeno intervalo entre berço e túmulo, tudo não passa de uma sequência de acontecimentos felizes ou infelizes. Porém, o Espiritismo vem nos ensinar e nos provar que a vida é muito mais do que isso. Nós aprendemos com os espíritos superiores que todos nós fomos criados para sermos felizes, para a conquista da felicidade plena, não aquela felicidade fugidia, felicidade passageira que a gente encontra no mundo em pequenos episódios. Eu posso me sentir muito feliz fazendo uma confraternização com os meus amigos. Eu posso me sentir muito feliz comendo um churrasco, comendo uma pizza, passando uma tarde na piscina do clube, fazendo uma viagem, não é? Eu posso alcançar a felicidade em várias coisas que vão me responder às sensações físicas. E tudo isso é muito válido aqui na nossa existência. Nada do que existe no mundo a gente não tem o direito de usufruir. Nós temos a nossa liberdade para usufruir de tudo isso que está ao nosso alcance. Precisamos ter responsabilidade também. Se eu vou usufruir de alguma coisa que vai me fazer mal, eu vou sofrer a consequência daquilo. O nosso livre-arbítrio, a nossa inteligência já chegou num estágio tal de desenvolvimento que eu sei que se eu comer um prato de comida estragada, eu vou ter a consequência, eu vou passar mal. Né? E o que é a comida estragada no mundo espiritual? É quando eu vou me alimentando de coisas que dizem respeito apenas às minhas sensações físicas, vão me satisfazer materialmente, mas vão criando um vazio cada vez maior dentro da minha alma, dentro do meu coração, não é? Então, aquela felicidade fugidia, ela passa a não me satisfazer mais. E aí eu percebo que eu estou escravo das minhas sensações. Eu estou escravo do meu desejo de dominar, do meu desejo de ter cada vez mais. Eu estou escravo daquilo que me atende necessidades físicas e não necessidades emocionais e espirituais. E é disso tudo que nós temos que nos libertar para conseguirmos alcançar essa felicidade plena. E qual que é a receita para que essa libertação aconteça? Apesar de eu falar que a Joana de Ângeles aborda conceitos muito profundos de psicologia, logo na introdução do livro, ela escreveu uma coisa que me deixou muito tranquilo, e aí por isso que eu me encorajei a ler esse livro. Eu vou pegar até o texto mesmo para a gente não perder nenhuma palavra dela. Ó. Ela vai discorrer bastante coisa aqui na introdução, e aí ela termina a introdução dizendo assim: essa obra, não é? É uma pequena contribuição que dirigimos aos que sinceramente se buscam. Nós que já cansamos do mundo, que estamos cansados desses infortúnios ocultos, nós estamos nos buscando, procurando descobrir o Deus que existe dentro de nós, não é? Então, essa é uma pequena contribuição que dirigimos aos que sinceramente se buscam, tendo Jesus como modelo e terapeuta superior para os problemas do corpo, da mente e do espírito. Quando eu li isso, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito tranquilo, porque a Joana coloca, como não poderia deixar de ser, porque ela é um espírito superior, não é? Jesus como modelo que nós temos para alcançarmos essa libertação total. Jesus, gente, qual que é a receita que Jesus deixou para nós? O Evangelho. Então, se nós conseguimos pautar a nossa vida de acordo com os ensinamentos constantes no Evangelho, nós vagarosamente vamos promovendo essa libertação total que existe dentro de toda criatura humana. É natural, faz parte do nosso processo evolutivo sermos egoístas, por exemplo, não é? Por quê? Porque estudando o Espiritismo a gente sabe que veio de uma condição de princípio inteligente que estagiou por todos os reinos da natureza. E quando estávamos lá no reino animal, nós tínhamos que ser egoístas, tínhamos que defender a nossa prole, tínhamos que nos defender com unhas e dentes, com garras, não é? Porque isso era o mundo animal. Porém, nós não estamos mais no mundo animal. Já passamos por aquele nosso estágio de aprendizado e estamos no reino hominal agora. Nós somos espíritos com E maiúsculo, não é? Então, nessa condição de espírito, se ainda existe egoísmo dentro de mim, esse egoísmo tem que ser combatido. Ele tem que ser substituído pela
generosidade, pela caridade, por eu me mover em direção aos outros, não é? E o mais difícil de tudo, quando nós estamos num ciclo de sofrimento, é perceber que nada é permanente. Existe um conceito da impermanência no budismo, que é uma filosofia oriental super antiga, e que também, aí eu fui ler um pouquinho sobre isso, né, porque ela fala sobre a impermanência aqui, e eu descobri que um filósofo chamado Heráclito, que viveu mais ou menos perto de Buda, né, só que lá na Grécia, no ano 500 antes de Cristo, ele dizia que a vida é impermanente, exceto a mudança, porque existe um fluxo constante de renovação da nossa existência. O Heráclito dizia assim que ninguém pode entrar no mesmo rio duas vezes, porque mesmo que eu entre no mesmo lugar que eu entrei antes naquele rio, as águas que estão correndo lá não serão mais a mesma, né? Talvez os peixes que estão nadando não serão mais os mesmos. E é isso que é a nossa vida. Nenhum acontecimento nosso se repete exatamente da forma como ele aconteceu antes. As coisas vêm para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, não é? Então, tudo muda, segundo esse conceito da impermanência, tudo muda na vida. E aí eu, que não sou filósofo, não entendo de psicologia nem nada, eu vou me atrever a discordar dessa frase de tudo muda. Eu vou colocar uma vírgula e vou acrescentar assim, tudo muda, exceto Deus. Né? Por quê? Porque Deus está presente no universo através das suas leis que são eternas, que são imutáveis. E isso significa, então, dentro do meu olhar, não é que é um olhar muito limitado, mas que eu acho que faz sentido, que quanto mais a criatura humana se aproxima de Deus, ela fica menos sujeita a mudanças. E quanto menos sujeito a mudanças nós somos, nós estamos menos sujeitos aos sofrimentos do mundo. Olha só que coisa interessante, gente. Quanto mais eu me aproximo de Deus, eu fico menos sujeito à mudança. E quanto menos mudança eu tenho, eu fico menos sujeito a sofrimento. Como que eu vou me aproximar mais de Deus? Através de Jesus, né? Vamos lembrar, Jesus falou assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus comungava e comunga até hoje do pensamento de Deus. Quando Jesus falava alguma coisa, tem muitos autores espíritas que afirmam que Jesus era um médium de Deus, de tão identificado que ele estava com Deus, não significa que Deus se comunicava através de Jesus, mas de certa forma sim, não é? Porque ele estava tão identificado, a mente dele estava em tamanha sintonia com Deus, de que era como se Deus estivesse falando conosco. Então, aí o que que Jesus ensina para a gente? A não julgar, a perdoar, a esquecer as ofensas, a servir ao próximo. Quem quiser ser o maior, seja aquele que mais serve. Tudo isso daí está lá no Evangelho. Por isso que eu falei, é a nossa receita, é a nossa cartilha de felicidade. Quando a gente realmente conseguir internalizar esses ensinamentos de Jesus, esses pequenos infortúnios, ou esses grandes infortúnios, que são os infortúnios ocultos, não é? Esses sofrimentos diários que nós temos, eles vão diminuindo conforme as nossas existências vão passando. Por quê? Porque o que nós vivemos hoje, e aí isso vai de encontro aqui ao que a Joana de Ângeles fala, é consequência do que nós plantamos ontem, né? Nesse final do livro aqui, né, nesse último tópico da libertação pessoal, ela escreve o seguinte, olha, como os traumas e perturbações que avassalam a criatura procedem das experiências anteriores, o despertar da consciência amanhã decorrerá das formulações, condutas e ações presentes. Ou seja, nós plantamos ontem o que nós estamos colhendo hoje, e nós colheremos amanhã o que nós plantarmos hoje. Tudo isso que vem em forma de desafio, de obstáculo na nossa vida, é ferramenta de aprendizado, não é? É ferramenta de aprendizado para testar a nossa paciência, para testar a nossa resignação, para provar a nossa fé. Quanta fé, qual o tamanho da fé que eu tenho de que a vida espiritual é a mais importante? Ah, eu tenho uma fé enorme, é mesmo? E se de repente nessa sua existência você sofreu um revés tão grande que você vai perder tudo de material que você tem, acaba quase que tendo que morar na rua debaixo de um viaduto. É lógico que uma situação dessas vai trazer muito sofrimento, vai trazer muita tristeza, mas a pessoa vai superar aquilo sabendo que a verdadeira existência dela é a existência futura. A resignação vem quando a gente percebe o que existe por trás daquele aprendizado.
Eu estou solidificando os fundamentos que existem no meu espírito para a eternidade, para a vida eterna, não é? Nós somos imortais, não morreremos nunca. Tudo aquilo que a gente passa aqui na Terra é passado, vai ficar para trás. A gente vai guardar aquilo que for ensinamento, que for o bem que eu espalho, o bem que eu recebo, o bem que vive dentro de mim. A Joana de Ângeles fala que para a gente conseguir alcançar essa libertação total, tem que se posicionar perante os problemas como um homem no alto de uma montanha. Né? Então, o que um homem no alto de uma montanha faz? Ele enxerga de longe tudo aquilo. Então, metaforicamente falando, se eu conseguir me colocar fora do meu problema, eu vou enxergar a minha vida como se eu fosse uma terceira pessoa. E aí, com isenção de ânimos, com isenção de julgamentos, eu vou conseguir perceber que, no fundo, eu que plantei aquela situação que eu estou colhendo. É meio duro a gente ouvir isso, né? Eu estava conversando com o Gabriel agora há pouquinho antes de começar essa gravação aqui, e ele falou: Nossa, né? É que o Kardec não podia falar: Olha, você é o culpado por tudo que você passa na vida. Então, ele vai falar: Olha, a gente sofre a consequência daquilo que a gente semeia né? No presente, vai sofrer a consequência no futuro. O que eu semeei no passado, eu estou agora colhendo os frutos agora. Mas é exatamente isso, né, gente? Então, situações de doença que eu tenho, situações de pessoas que me cercam, que me trazem infelicidade, são todos espíritos interligados no passado. Né? Nada acontece por acaso. O Chico tem uma frase muito bonita que fala que na reencarnação ninguém erra de endereço. Eu convivo com aquelas pessoas que eu preciso conviver, ou para o meu aprendizado, ou para ajudá-las a superarem aquela fase. E se eu estou ajudando, é porque lá atrás eu as prejudiquei. Então, nada mais justo do que eu concorrer agora para a melhoria delas. Não é? Se o meu corpo é doente hoje, é porque eu desarranjei ele no passado, através de viciações de toda sorte, de má alimentação, de abuso das minhas faculdades físicas, não é? Se a minha condição hoje financeira não é uma condição boa, é porque eu fiz mau uso do meu dinheiro no passado, talvez até prejudicando outras pessoas, né? Roubando, enganando, traindo. Então, gente, essas coisas são importantes nós sabemos, não para nós ficarmos nos martirizando com o chicote nas costas, né? Não é isso. É importante saber, porque aí eu tenho a consciência de que hoje eu posso viver de uma maneira diferente para que meu amanhã seja melhor. E aí esse amanhã melhor pode ser tanto nessa própria minha reencarnação, na presente reencarnação, quanto na minha vida futura, na vida espiritual, nas minhas próximas reencarnações. O futuro está nas nossas mãos. Nós somos construtores do nosso futuro. Então, se a vida é uma impermanência, exceto Deus, não é? Eu tenho que me aproximar de Deus através desse nosso farol bendito que é Jesus. Farol bendito que ilumina os nossos caminhos e vem trazer consolo para as nossas dores. Mesmo sabendo, não é, que hoje eu colho o que eu plantei no passado, Jesus está aqui do meu lado, dizendo: Olha, vem a mim, eu vou te aliviar quando você estiver sofrendo. Vem a mim que eu vou enxugar suas lágrimas quando você estiver chorando. É muito bom poder contar com alguém quando a gente está passando por algum tipo de aperto. E é muito melhor ainda poder contar com Jesus quando esse aperto é tão grande que vai me confranger o peito aqui. Eu vou dizer: Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar a mão para Jesus, né? Vou dar a mão para Jesus, porque é nele que eu vou encontrar a minha salvação. O Roberto Carlos tem uma música. Bom, o Roberto Carlos tem várias músicas muito bonitas, né? Mas ele tem uma que eu peguei aqui para a gente falar, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando aqui. Ó. Deixa eu pegar a letra dela, né? É, não, cadê a letra? Luz Divina é o nome da música, né? E aí eu não vou cantar, porque eu não sei cantar, né? Mas eu vou ler aqui o que o Roberto Carlos escreveu e musicou. Ele diz assim, ó: Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Raio dourado que orienta o navegante perdido, força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos, brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz é claro que é Jesus. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão, mão que me abençoa, me perdoa e afaga o meu coração.
estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. É claro que é Jesus, gente. É essa libertação total que vai fazer você deixar para trás o sofrimento, vai deixar para trás o egoísmo, vai deixar para trás o orgulho, vai deixar para trás toda sensação, toda situação que te traz sensações ruins. Dê a mão para Jesus. Não existe outro caminho na terra. A pessoa pode ser feliz sozinha? É claro que pode, porque Deus não criou ninguém para depender dos outros para ser feliz. Porém, aqui na Terra, nós estamos ainda num estágio que é uma espécie de infância espiritual. A gente está saindo agora dessa infância, não é? Nessa transformação do mundo para a regeneração, a gente está atingindo a adolescência espiritual. Vamos entender mais ou menos dessa maneira. Só que ainda na infância, eu preciso de um guia. A gente não consegue deixar uma criança sozinha. Ela não vai saber o que comer, não vai saber o que vestir. Se ela ficar doente, não vai ter como socorrer, não é? Uma criança não consegue viver sozinha. Nós somos crianças espirituais. Quem que é o nosso irmão mais velho, o nosso amigo fiel, aquele que eu posso caminhar ao lado e segurar a mão? É Jesus, né? Estrela que nos guia, luz divina. O seu amor nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo que essa luz de Jesus esteja presente sempre na nossa vida, na nossa consciência, no nosso coração, para que a gente consiga ir devagarinho construindo a nossa felicidade. Muita paz para todos. E envoltos nessa luz de Jesus, nós vamos recebendo nesse instante, não é? O amparo desses mensageiros de Jesus que estão aqui, nos exortando a essa fé, esse bom ânimo, essa coragem, que nós possamos segurar na mão de Jesus e seguir adiante, sem medo, sem angústia, sentindo que essa luz de Jesus nos sustenta. E nesse instante, Jesus querido, que essa força que cada um de nós está sentindo nesse instante possa ser distribuída a todo o nosso planeta, para que todos os corações sintam o amparo, sintam, Jesus querido, que o teu amor está presente em nossas vidas, que sintam essa força, essa coragem de te buscar, para que possamos superar esses desafios. Jesus, que nós tenhamos lucidez para tomarmos as decisões mais acertadas, para que possamos plantar a boa semente. Jesus querido, que a tua luz abasteça o nosso planeta, levando a paz, levando a alegria, levando a esperança aos doentes do corpo e da alma. Nesse instante, Jesus querido, que os teus mensageiros estejam no nosso lar, no ambiente de trabalho, enfim, onde quer que nós estejamos participando desta assistência, nós temos a certeza desses amigos queridos ao nosso lado, envolvendo um ambiente de luz, de paz, de harmonia, retirando todos os pensamentos inadequados, tudo aquilo que não for para o nosso bem e depositando apenas o que for positivo, o amor. Esses amigos queridos envolvem a água que nós deixamos aqui em fluidos de bem-estar e de saúde. E essa água absorve essa energia e se transforma no lenitivo, no remédio que cada um de nós necessita. Nesse instante, os nossos corações cheios de fé se abrem para recebermos o passe que está sendo dado por esses amigos queridos. O passe é uma transfusão de energias
E quando nós abrimos o coração confiante, essas energias penetram as nossas células físicas, mentais e espirituais e encontram o equilíbrio, encontram a saúde, encontram o bem-estar. É assim que vamos mentalizando, como se mãos luminosas se espalmassem no alto de nossa cabeça e derramassem essas uma chuva de pétalas brilhantes, coloridas. E essas pétalas, ao tocar o nosso corpo, se transformam naquele fluido que é absorvido por todas as nossas células, em especial as regiões onde nós temos maior desequilíbrio, onde apresentamos uma doença. Enfim, vamos mentalizando que essa luz vai transformando esse foco de desequilíbrio, de escuridão, em brilho, em renovação, em saúde, em bem-estar. E assim os nossos órgãos vão entrando em harmonia, vão funcionando da melhor maneira, os nossos pensamentos vão se asserenando, nós vamos tendo aquela força, aquela fé, a coragem, o bom ânimo, nos estimulando a vencer. O nosso espírito se reveste desse amor, nos dando essa condição de fazermos esse mergulho interior, essa busca do conhecimento, para que possamos aprender a agir, a termos essa resiliência, essa resignação que foi falada, na certeza de que somos senhores do nosso destino, mas que a misericórdia divina nos ajuda a nos reerguermos, a nos recuperarmos. Que nós possamos ter essa lucidez de percebermos os nossos erros, os nossos enganos, de nos arrependermos e corrigirmos a nossa rota, indo em direção a Deus através das mãos do nosso Mestre, orientador Jesus. Que possamos permanecer envoltos nessas vibrações amorosas, que os nossos entes queridos, os nossos amigos também possam receber esse abraço de Jesus. Que essa energia amorosa que envolve onde nós estamos possa permanecer com os nossos pensamentos otimistas, com a nossa oração, com a nossa ligação com esse mestre tão querido. E assim, com os nossos corações abastecidos de esperança e de coragem, com essa certeza absoluta da presença de Jesus, segurando as nossas mãos, nós nos despedimos deste encontro com a certeza absoluta de que estamos sempre acompanhados pelo amor e pela luz de Deus, de Jesus e de seus mensageiros. Muita paz, uma semana de muita luz e de equilíbrio a todos nós. Que assim seja, graças a Deus.